Paz do Senhor, meus irmãos. Glórias a Deus. Vamos para mais um resumo da nossa EBD, aula de número 9 hoje. E nós vamos falar a respeito de inferioridade e baixa autoestima. Você conhece alguém aí que se sente incapaz? Pessoa que se comporta como se ela fosse inferior? Ou pessoa, muitas das vezes assim, que perdeu a esperança. Então ela está ali numa baixa autoestima. E na contramão disso daí, vem a moderação, o equilíbrio, a temperança, que são as chaves, que são as qualidades e características de um cristão genuíno. Então nós vamos trabalhar em cima desse tema aqui, com a graça do nosso Senhor. Vamos orar? Vamos fazer diferente hoje, vamos começar orando ao Senhor, pedindo a Ele sabedoria e graça para que nós possamos desenrolar aqui esse tema e entregar até você um resumo para a glória de Deus. Querido e amado Deus, Pai, muito obrigado por este momento. Obrigado, Senhor, meu Deus, porque o Senhor é bom e nós reconhecemos, ó Pai, que não somos nada se não for a Tua presença. Se não for, Senhor, meu Deus, aquilo que vem do céu sobre as nossas vidas, nos dando sabedoria, nos dando graça para dar continuidade em nossa vida, Pai. Se somos alguma coisa é porque o Senhor assim nos concedeu, Pai. Que nós possamos reconhecer, Pai, que só o Senhor é Deus, que não há outro além de Ti, ó Pai. E nós queremos Te servir em espírito e em verdade, Deus. Ensina-nos, ó Pai. Ensina-nos conforme a Tua palavra, o que devemos fazer, qual é a nossa direção, para onde nós devemos ir, ó Senhor. Fica conosco, ó Espírito Santo, assim nós oramos e lhe agradecemos, no nome de Jesus. Vamos lá, meus irmãos? O texto básico para nós tratarmos do tema de inferioridade e baixa autoestima encontra-se em Romanos, capítulo de número 12, versículo 13 ao 21. No versículo 13 vai dizer assim: não repara aí não, irmãos, minha garganta está bem seca, o tempo aqui está muito seco, então já separei o copinho de água aqui, então vou beber bastante água aí para a gente concluir essa aula. Então, Romanos capítulo de número 12, versículo de número 13 vai dizer assim, ó: ajudem, está pedindo para a gente ajudar alguém, a suprir as necessidades dos santos. Olha só que lindo. Pratiquem a hospitalidade. Você é uma pessoa hospitaleira? Você sabe receber as pessoas? Você tem prazer em receber as pessoas na sua casa, em estender a mão, em poder ajudar? Isso é uma característica de um cristão genuíno. Então vamos lá, versículo 14. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Meu Deus, eu abençoar aquele que está me perseguindo, é isso que a palavra está dizendo. Abençoem e não amaldiçoem. Olha só. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, de mim e de você, nós devemos viver em paz com todas as pessoas. Se possível, viva em paz com todo mundo. E aí ele continua: meus amados, não faça justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. Pois está escrito, Deus dizendo, a mim pertence a vingança, e eu que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber, porque fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Vença o mal com o bem. E aqui esse texto ele está dizendo para a gente reconhecer que se nós sabemos alguma coisa, se nós somos alguma coisa, se fazemos alguma coisa, e isso é digno até de aplausos, saiba que essa sabedoria, esse dom perfeito vem do alto dos céus.
Hoje mesmo na empresa eu estava conversando com um amigo de trabalho e eu falei para ele, olha que coisa maravilhosa. Quem deu sabedoria para um homem para fazer todo esse sistema, um sensor acusando aqui, vem, pega a peça perfeitamente, leva para o outro lado e faz o corte, faz a medida, tudo milimetricamente, tudo em micros ali. Quem que deu essa sabedoria para o homem? Eu perguntei para ele. Ele falou, realmente, hein? Que sabedoria! Como que um homem desenvolveu isso? Como que um homem fez um avião que pesa toneladas pairar sobre o ar? Ou um navio também que pesa toneladas e flutuar sobre as águas? Essa sabedoria só pode vir de Deus. E aí eu complementei para ele, falei, olha, uma cientista da NASA, uma brasileira, ela deu uma palestra explicando que como o tamanho de Deus é tão grande, o amor de Deus por nós é tão grande, porque os planetas, o alinhamento dos planetas, eles cooperam para que haja vida na Terra. Se qualquer um dos planetas saírem fora do eixo 50 centímetros, puf, já não tem mais vida na Terra. Esse é o amor de Deus por mim e por você. E Ele que nos capacita, é Ele quem nos dá sabedoria. E nós podemos sempre, sempre sim, melhorar para a glória de Deus. Nós podemos aprender mais, buscar mais. E se você estiver buscando sabedoria, estando na presença de Deus, meu irmão, minha irmã, ninguém te segura. Eu costumo dizer que ninguém segura um crente cheio de esperança. Com a graça de Deus, nós vamos caminhando de vitória em vitória, de glória em glória. Então vamos lá? Vamos dar sequência aqui, ó. 2 Timóteo 1,7 diz assim, ó. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia. Para que ficar se acovardando? Por que achar que você não é capaz? Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é uma joia preciosa do baú de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Deus tem um apreço tão grande pela sua vida, meu irmão, minha irmã. E ele diz assim, ó, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e também de moderação. Eu costumo dizer que as 3 chaves para ter equilíbrio na vida, principalmente na vida de um cristão, é moderação, equilíbrio e temperança. Moderação, equilíbrio e temperança são as chaves aí que faz de um cristão aí perfeito. Se há alguém perfeito, né? Se é que nós podemos que existe alguém perfeito. Não, mas nós buscamos a perfeição em Cristo Jesus. Nós buscamos sempre estar melhorando para a glória de Deus. E você sabe aonde você precisa melhorar, não é verdade? A voz da consciência, o Espírito Santo vem e te alerta. Olha, você precisa ser melhor nessa área. Se realmente nós vencemos o nosso eu, o orgulho, nós sabemos aonde nós precisamos melhorar. Então, olha só, somos o que pensamos? Será? Em grande parte, sim. Em grande parte, sim. A Bíblia ela sempre nos alerta, olha, pense coisas positivas, pense coisas que façam com que você se sinta bem. Pense coisas do alto, pense coisas do bem. Leve o seu pensamento cativo em Cristo Jesus. Então é muito importante. E quando vier algum pensamento negativo sobre a tua mente, Deus te deu autoridade para você repreender isso. E aí você exercendo a oração, a comunhão com Deus, louvores para te ajudar, para o teu elevo espiritual, vai fazer com que os pensamentos positivos façam parte da sua rotina, do seu dia a dia. Então, somos o que pensamos? Em grande parte, sim. A Bíblia ela afirma que o coração, isto é, a nossa mente, é a parte do nosso ser que deve ser guardada com mais cuidado. Nós devemos ter cuidado em guardar a nossa mente, o nosso coração. Em Provérbios 4, 23 vai falar assim, ó, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida, porque dele procede as saídas, né? Então, guarda o teu coração guardadinho em Cristo Jesus. Quando nós falamos guardado em Cristo Jesus, significa que se eu estou alinhado com a vontade de Deus, isso vai fluir naturalmente na minha vida. Então procure se envolver cada vez mais com as coisas de Deus. Quando pensamos em relacionamentos, não podemos separar as 3 áreas que nós devemos cuidar, que influenciam umas às outras, que são... Quais são essas 3 áreas, irmão Elton? O meu relacionamento
Primeiro, meu relacionamento com Deus. Isso aí é fato. Primeiro, o meu relacionamento com Deus. Como vai o seu relacionamento com Deus? Vai tudo bem? O meu relacionamento com o próximo. Como que eu me relaciono com as pessoas? Como que eu me comporto diante das pessoas? Eu recebo bem, eu trato bem, eu tenho uma palavra de moderação. E comigo mesmo? Será que eu estou me valorizando? Será que eu tenho amor próprio? Vamos tratar melhor isso no decorrer da aula. Como salvos em Cristo, nós precisamos aprender a nos ver como novas criaturas. Quando você levantou a sua mão, a tua vida foi transformada, aceitando o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. O seu passado, os pecados que você já cometeu, ele jogou lá no mar do esquecimento. Ele te deu de presente uma nova vida para você recomeçar. É um recomeço, é algo novo, é coisa de Deus para a tua vida. Então nós não podemos esquecer que nós somos pecadores, de que temos que deixar o egocentrismo, mas reconhecemos que somos remidos pela graça de Deus, que compomos o corpo de Cristo. Você é uma peça fundamental no quebra-cabeça de Cristo. Você é uma parte muito importante no corpo de Cristo. E como um corpo, um órgão depende do outro. Tenha certeza disso. Então você é algo importante. Você é o administrador de Deus nessa terra, meu irmão. Olha que coisa linda. Aceitarmos-nos como seus filhos nos ajuda a vermos como a ótica de Deus. Como que Deus enxerga? Como que Deus vê as coisas? O relato da criação do homem é o primeiro texto bíblico que nós precisamos examinar. Olha o que fala lá em Gênesis, capítulo de número 1 e o versículo de número 27. O que está escrito lá? Nele está escrito assim, ó, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então por aí você já pode concluir que você não é qualquer um. Você foi feito, você foi construído sob a imagem e semelhança do Deus grandioso, do Deus todo-poderoso. E a palavra diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Então levanta a tua cabeça, bota um sorriso aí no rosto, porque você é importante. Você é um projeto de Deus. Então nele está escrito que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se tivéssemos apenas esse texto nas Escrituras, já seria suficiente para nós não desvalorizar nenhum ser humano. Já seria suficiente para você declarar vitória sobre a tua vida, para você declarar que você é especial. Então, ó, vamos na contramão aqui, ó. Nós vamos falar o que é autoestima, baixa autoestima, e agora o que a autoestima não é. O que a autoestima não é? Ela não é ter excessivo orgulho de ser quem eu sou. Você não pode ser aquela pessoa orgulhosa de ser quem você é. Lembrando que você só é o que é porque Deus permitiu, porque Deus te capacitou. Ah, você tem estudo, você fez uma faculdade, pós-graduação, doutorado, seja lá o que for. Você tem uma profissão aí de motivos de aplausos. Você só é porque o Senhor permitiu. Lá em Daniel, capítulo de número 2, fala que ele está no controle de tudo. É ele quem coloca reis, ele que estabelece reinos, governos. Se ele quiser, ele tira, ele faz o que ele quiser. Porque ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso. Você tem que reconhecer isso. Então você só é. Aí tem pessoas que podem falar assim, não, mas eu me esforcei para aprender isso, eu me esforcei para ter esse talento. Coitado da pessoa que bate no peito e fala, eu sou. Coitada dessa pessoa. Você só é o que é porque Deus permitiu. Porque a graça de Deus te alcançou. Somente por isso. Porque, ó, num simples estalar de dedo a nossa vida já era. Eu ia falar isso lá na frente, mas como já aprove aqui de nós entrarmos nesse texto, eu não lembro, daqui a pouco eu vou falar o versículo aqui, mas a palavra de Deus, ela vai nos dizer que nós somos como a neve, como a neblina.
Aparece por um momento e daqui a pouco desvanece. Sumiu. Você garante que você estará vivo amanhã? Você garante que daqui 10 minutos você estará vivo? Então, como eu costumo dizer, a pessoa fala assim: ah, eu sou, eu posso, eu não preciso de ninguém. Até quando morrer você vai precisar de alguém para levar o teu caixão. Essa é a verdade. Nós dependemos um dos outros e somos totalmente dependentes de Deus. Então, o que a autoestima não é? Ter excessivo orgulho de ser quem você é. A autoestima não é valorizar exageradamente as minhas qualidades. Mais uma vez, se você tem alguma qualidade, é dom de Deus, vem do altos céus. Atentar contra a teologia da autonegação. Atentar contra a teologia da autonegação. Outra coisa, o que a autoestima não é? Considerar-me o centro do mundo. Mais uma vez nós voltamos aí. Você só é o que é porque Deus permitiu, porque Deus te capacitou. Então, toda a honra, toda a glória seja dada dele. É por ele, é para ele. São todas as coisas. Toda a glória seja dada a Deus. Nós só estamos aqui agora, neste momento, falando desta palavra, passando um pouco de conhecimento para os irmãos, é por causa da misericórdia de Deus. Simplesmente por causa da misericórdia de Deus. Então, a autoestima é um sentimento ligado à maneira como me vejo. Como que eu me vejo? E para o cristão, olha só o filtro a qual nós vamos entrar agora. Para o cristão, a autoestima está baseada no caminho de Deus revelado em sua palavra. Então, eu vou conduzir a minha vida conforme a palavra de Deus. Se eu estou conduzindo a minha vida conforme a palavra de Deus, essa autoestima ela vai encontrar um equilíbrio, uma temperança e moderação. Quando isso se encontra na balança aí a autoestima ela é válida. A autoestima aí ela é válida. Então você tem que se gostar, você tem que se valorizar, mas tudo com moderação. Tudo tem limites. Vamos lá? Segundo o dicionário Oasis, nós vamos ver que autoestima é a qualidade de quem se valoriza, se contenta com seu modo de ser e demonstra, consequentemente, confiança em seus atos e julgamento. Sabe aquela pessoa decidida, que confia, mas se a sua decisão está baseada na palavra de Deus, com certeza siga em frente, você vai estar fazendo um bom trabalho, você vai estar dando um bom testemunho e por onde você passar, por onde você for, através dos seus atos, você sendo uma carta lida pelas pessoas, você dará um bom testemunho e o nome de Deus vai ser glorificado. Pronto, fechou. Nós poderíamos encerrar a aula aqui já. Olha que coisa linda. Então, uma pergunta, você entende o valor da sua vida em Cristo? Você sabe qual é o seu verdadeiro papel? Você sabe o seu lugar e importância na implantação do reino de Deus na terra? Você é uma peça principal. Você faz parte desse quebra-cabeça. Sem você, o quebra-cabeça não vai ser montado. Você é muito importante. Você tem que pensar nisso, que você é importante. Mas com moderação. Não vai se exaltar, não. Pezinho baixo. O que é autoestima e como lidar com ela? A chave para a autoestima, eu já falei aqui para vocês, é o equilíbrio. É o equilíbrio. Toda vez que alguém se supervalorizar ou inferiorizar, sofrerá consequências indesejáveis na vida. Aquela pessoa que se acha muito, daqui a pouco ela vai cair. E aquela que se sente muito inferior, não vai sair do lugar. Então tem que haver um equilíbrio ali. Saber em quem tenho crido, saber que Deus é na tua vida, e aí as coisas vão acontecendo. Confiança é muito importante, mas baseado em quem você confia? No seu próprio eu? Naquilo que você aprendeu, na tua capacidade, no seu raciocínio rápido? Ou você atribui tudo isso a Deus? Tá vendo como que há a diferença? Quando nós encontramos o equilíbrio e nós depositamos a nossa confiança em Deus, as coisas vão fluindo naturalmente. Saul é um exemplo de desequilíbrio de autoestima. Deus anunciou através de Samuel
que enviaria um homem para que fosse ungido ao rei. Está lá em 1 Samuel capítulo 9, do 15 ao 20, mais ou menos você pode ler, que você vai ver ali quando Samuel ele separa Saul e avisa Saul que ele vai ser o rei. Saul ele foi ungido em 1 Samuel capítulo de número 10. Mas durante a cerimônia, quando foram procurar Saul, ele estava escondido no meio da bagagem e não saiu sozinho, mas alguém o tirou de lá. Então, no começo ali do seu reinado, ele até se sentiu incapaz, ele achava que ele não era capaz. Mas Deus estava dando capacidade, Deus estava instruindo ele como ele deveria fazer, através do sacerdote ali Samuel, e iria dar as instruções e era somente ele seguir. Só que Saul começou a se achar, começou a se elevar um pouco, né? E quando a gente sobe demais, é perigoso cair. É perigoso cair, a queda é grande. E foi o que aconteceu com Saul. A baixa autoestima pode parecer timidez, mas na verdade é incredulidade no que Deus pode fazer. Então, se você está sofrendo de baixa autoestima, ou se você conhece alguém que está sofrendo de baixa autoestima, aquela pessoa que se sente incapaz, a palavra nos diz que a baixa autoestima pode parecer timidez, né? Mas não é timidez. Na verdade, é incredulidade. Incredulidade no que Deus pode fazer. E tenha certeza que Deus pode fazer além daquilo que nós imaginamos, além daquilo que nós pedimos. Os pensamentos deles são mais altos do que os nossos. Os caminhos deles são melhores do que o nosso. O caminho dele é mais alto, é melhor. E Deus, quando ele vem para surpreender, meu irmão, minha irmã, ele vem, costumo dizer que Deus é exagerado. Por quê? Porque quando ele abençoa, é transbordante, é recalcado, é sacudido, é sem medida, é além do que a gente pensa. É o Deus de surpresa. E quando ele nos surpreende, meu irmão, é coisa grande, é coisa maravilhosa. Então, apesar do fato de no início Saul ter se sentido incapaz para o tamanho do encargo que ele ia receber, a história mostra que o poder subiu-lhe à cabeça e seu fim foi triste. Foi muito triste o fim de Saul. A trajetória de Saul mostra uma pessoa desequilibrada emocionalmente, insegura, que representa a baixa autoestima, ciumenta e invejosa. São sentimentos aí que podem acarretar, né, se a pessoa não tiver o equilíbrio, a temperança, a moderação. Romanos 12, 3 vai dizer assim, ó, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Olha só, não pense de si mesmo além do que convém. Pé no chão, pé no chão. Deus, por meio de Paulo, ensina como que nós devemos pensar a nosso respeito. Foi Paulo que relatou isso aos romanos. Porque pela graça me foi dada, digo a cada um de vocês, não pense de si mesmo além do que convém. A palavra moderação, além da ideia de autocontrole, traz também a ideia de equilíbrio, ou seja, a capacidade de manter a sua identidade no meio das lutas ou das vitórias, sob elogios ou críticas, em vantagens ou desvantagens. Seja em qualquer uma dessas situações, a moderação, o equilíbrio e a temperança vai cair muito bem. Então, meu irmão, minha irmã, se você estiver envolvido com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, Ele vai te dar sabedoria para você conduzir, seja em qualquer situação. Olha só, Tiago 1,14 vai dizer assim, ó, a respeito de moderação, equilíbrio e temperança. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Esse versículo que eu queria achar aquela hora. Ó. Tiago 1,14. Então você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Porque o que é a vossa vida? O que é a tua vida? Aí ele diz assim, é um vapor que aparece por um pouco, por um instante, e depois vai embora, desvanece. Essa é a nossa vida. Manter a nossa autoestima equilibrada depende de sempre lembrar desses princípios bíblicos e agir de acordo com eles. Cada um deles combate uma das causas de desequilíbrio da autoestima. Então nós vemos aí em Romanos 12, 3, né? Que Paulo falou, ó, não pensem de si mesmo além do que convém.
Então aprendemos que vencer o orgulho e reconhecer que recebemos talentos, dons, isso veio de Deus, ajuda-nos a equilibrar a nossa visão a respeito de quem nós realmente somos. Vejamos aqui mais alguns exemplos, mais alguns textos. Vamos ler, eu deixei separado aqui, ó, Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 8 e 9, que vai dizer assim, ó, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, se há alguma verdade, tudo que é honesto, se isso for honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe alguma virtude, se há algum louvor, se o nome de Deus vai ser glorificado, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, Paulo está dizendo, isso fazei. Faça isso então. E o Deus de paz será convosco. Olha que ensinamento, que coisa maravilhosa. Então, se tem verdade, se é honesto, se é justo, se é puro, se é amável, se tem alguma fama, se o nome do Senhor vai ser glorificado, neste caso, siga em frente, dê sequência, vai ser bem sucedido, vai ser muito bem feito para a glória de Deus. E o Deus de paz será convosco. Olha que palavra maravilhosa. Também, ó, nós vamos ler aqui em Lucas, capítulo de número 10, versículo 27. Obedecer à lei resumida por Jesus. Que lei que é essa? Está lá em Lucas 10, 27. E respondendo ele, disse o próprio Senhor Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as suas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Olha que coisa linda. E aí, como eu costumo dizer, esse versículo eu costumo resumir da seguinte forma. Primeiramente, eu tenho que ter amor próprio. Eu não posso estar com baixa autoestima. Por quê? Se eu tenho a autoestima equilibrada, significa que eu tenho os pés firmes na palavra de Deus, baseada na palavra de Deus. Então eu vou encontrar o equilíbrio, a temperança e eu vou ter amor próprio. Eu tendo amor próprio com moderação, eu vou ter condições para poder amar o meu próximo. E a primazia é amarás a Deus com toda a tua força, com todo o entendimento, com toda a garra, lutar por este evangelho. Então, fazendo tudo isso, você vai estar demonstrando amor ao Senhor e você vai estar fazendo um bom papel para a glória de Deus. Antecedendo aquele versículo, é justo, é verdadeiro, é honesto, tem boa fama, o nome de Deus vai ser glorificado? Dá sequência. Outro versículo, Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Olha só, se você tem algum talento, se você tem algum dom, veio do alto, veio dos céus. Foi Deus que te deu. Descendo do Pai das luzes, a quem não há mudança. Em Deus não há mudança e nem variação, nem sombra de dúvida. Então, reconhecer que toda dádiva vem do Senhor e não dos nossos esforços isolados. Eu me dediquei, eu estudei, eu me aperfeiçoei. Não. Lógico que nós devemos fazer a nossa parte, nos esforçando, né? Estudando, praticando, mas esse dom veio de Deus. Tenha plena convicção disso. Lembrar que todos estamos em processo de crescimento no Senhor e que para isso recebemos a capacidade dele. Você não sabe tudo. Cada dia nós estamos aprendendo alguma coisa. Pode ter certeza disso. E nunca poderemos dizer assim, eu sei tudo. Não, nunca. Então, Filipenses 2,13 vai dizer assim, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Também Tiago 1,5 vai dizer assim,
E se algum de vós tem falta de sabedoria, é simples. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto. Ele não vai ficar jogando na sua cara. E ser-lhe-á dada. Pode ter certeza. Tá querendo aprender alguma coisa? Tá difícil? Peça sabedoria para Deus. Ele vai colocar essa sabedoria no seu coração, no seu entendimento, e você vai dar sequência para a glória de Deus. Como desenvolver uma autoestima equilibrada? Como que eu devo ter esse equilíbrio todo? Primeiro, conhecer o conceito bíblico de boa autoestima. São vários versículos que eu citei aqui. Então, se você está enraizado na palavra, você está buscando a presença de Deus, você vai ter esse conceito bíblico na tua vida. Para fazer uma avaliação realista sobre si mesmo. Então, você vai conseguir se enxergar, ver o que você precisa melhorar, quais são os talentos que Deus te deu, quais são os dons que Deus te deu e usar isso da melhor maneira possível. Reconhecer as reais virtudes e defeitos que possui. Como eu já disse aqui, você sabe onde precisa melhorar. E você consegue, você pode melhorar, você pode ser melhor. Ser um melhor esposo, um melhor filho, um melhor pai, um melhor amigo, ser uma pessoa melhor para você mesmo. Você consegue, tenha certeza disso. Peça sabedoria para Deus. Confessar os pecados e sentir-se perdoado por Deus. A pessoa ela só vai ter autoestima. Nota-se que eu venho frisando isso daí em todas as lições aqui, venho falando a respeito do perdão. E agora, no caso, ele diz assim, ó, confessar os pecados e sentir-se perdoado por Deus. E nós vimos nas aulas passadas, você pode procurar o vídeo aí, que se houve arrependimento, o arrependimento genuíno, então pode ter certeza que vai haver perdão, você vai se sentir perdoado e aquilo vai servir de aprendizado para a tua vida. Então eu devo traçar alvos realistas e rever as prioridades. Qual que é a minha meta e qual que é a minha prioridade? Então, trace aí alvos, objetivos realistas, pé no chão, temperança, equilíbrio e rever as prioridades. Outro, vencer o espírito excessivamente crítico e negativo. Se você ficar só se criticando ou com palavras e pensamentos negativos ao seu respeito ou aquilo que você decidiu fazer, não vai dar certo. Não vai dar certo, vai ser muito complicado de você sair do lugar, você vai ficar estagnado. Respeitar, reconhecer e elogiar as pessoas. Lembra que eu disse que nós dependemos um dos outros? Na aula passada nós falamos a respeito de uns aos outros, que na Bíblia aí, no Novo Testamento vai falar 52 vezes uns aos outros, a respeito de respeito mútuo, de ajuda, de ajudar e ser ajudado. Então vai falar 52 vezes aí no Novo Testamento a respeito de uns aos outros. Então respeitar, reconhecer e elogiar as pessoas. Cultivar amizades sinceras. Meu irmão, minha irmã, eu costumo dizer, ande com pessoas que te levem para perto de Deus. Simples assim. Aquela pessoa te leva para perto de Deus, tem uma palavra de incentivo, tem uma palavra de bom ânimo, então pode andar com essa pessoa. Se ela te levar para perto de Deus, leva ela também para a tua casa. Olha só, tudo com equilíbrio e moderação. Viver de acordo com a vontade de Deus. Olha, esse último tópico aqui são 9 virtudes que eu falei aí para vocês. Viver de acordo com a vontade de Deus vai implicar em todas elas. Vai tornar a tua vida mais fácil, não só em relação à autoestima ou à baixa autoestima, mas também em todas as áreas da tua vida. Viver de acordo com a vontade de Deus. Só vou saber viver de acordo com a vontade de Deus se eu andar na sua palavra. Para andar na sua palavra, eu devo meditar e procurar e aprender cada vez mais da palavra de Deus. Então vamos concluir aqui. Para concluir, eu vou deixar um versículo para vocês. 2 Coríntios, capítulo de número 2 e 3. Versículo 2 e 3. 2 Coríntios, eu não me lembro o versículo aqui, 2 e 3. Vai dizer assim, ó. Vós sois a nossa carta. Olha só o que Paulo está dizendo. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós
sois a carta de Cristo. Olha que importância que você tem. Vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita, não com tinta, mas com Espírito do Deus Altíssimo, do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então, para encerrar essa aula com autoestima, por onde você for, dê um bom testemunho. Por onde você for, você vai estar sendo lido. Você é uma carta lida. E o que é que as pessoas têm lido na carta a qual você tem apresentado? Pense nisso. E saiba que você tem valor. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é a joia preciosa do baú de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Você tem valor. Que Deus te abençoe. Espero ter trazido um resumo aqui que edifique a sua alma e toda honra, toda glória seja dada ao nosso Senhor. Muito obrigado e até a próxima. Fiquem com Deus.